O controle do Irã sobre o Estreito de Hormuz é a única coisa que impede que seu regime seja completamente devotado durante a Operação Fúria Épica. Mas agora o controle iraniano está sendo rompido. Os helicópteros AH-64 Apache estão fazendo algo grandioso no Estreito de Hormuz, enquanto impõem uma retaliação brutal ao regime iraniano por suas ações. O Irã acabou de ser atingido com tanta força que pensou que o Armagedon havia chegado, e tudo isso graças a um helicóptero que está entre os melhores que os Estados Unidos têm a oferecer. Em 22 de março, o Army Recognition informou que os Estados Unidos enviaram helicópteros Apache e outro recurso aéreo, que será detalhado no vídeo, para atacar ameaças iranianas no Estreito de Hormuz, tanto na costa quanto no estreito. Esses helicópteros de combate vão operar em toda a costa sul do Irã, onde os Estados Unidos têm quase supremacia aérea, atuando em espaço aéreo controlado que permite ataques de precisão contra alvos militares e navais iranianos. Esse é um grande movimento dos Estados Unidos e sinaliza uma mudança de postura, já que a América tenta garantir a segurança do Estreito de Hormuz, assegurando assim o trânsito de dezenas de navios mercantes que navegam por essa rota marítima. No Apache, os Estados Unidos possuem um recurso aéreo que oferece muito poder de fogo. Carregado com sensores, o Apache pode operar como uma espécie de sistema de alerta precoce para o restante do poder aéreo americano, já que consegue detectar drones, lanchas rápidas e outros recursos que estejam no estreito. O Apache dificilmente precisará de apoio contra essas ameaças. Seus mísseis Hellfire são rápidos, potentes e ideais contra os pequenos barcos que o Irã manda ao estreito. Com velocidade máxima de 270 km por hora, suficiente para acompanhar as embarcações mais rápidas que o Irã usa contra navios mercantes no estreito. Este helicóptero pode detectar ameaças, reagir rápido e destruir quase tudo em seu caminho. Em breve, explicaremos por que as lanchas rápidas do Irã se tornaram um grande problema no Estreito de Hormuz. Ainda precisamos falar sobre outros recursos do Apache no combate. Esses helicópteros, em uso desde os anos 80, são operados pelos militares dos Estados Unidos, Israel, Holanda e Japão por um motivo. Estes são dos helicópteros de ataque mais versáteis do mundo. Além dos mísseis Hellfire que já mencionamos, todo Apache possui um canhão de 30mm M230, montado sob sua fuselagem. Com uma cadência de tiro de 620 disparos por minuto, esse canhão pode destruir barcos e drones em um piscar de olhos, e todo Apache carrega 1.200 munições para garantir que possa atirar repetidamente em vários alvos. Um disparo de apenas 1 segundo libera cerca de 10 tiros. Isso basta para eliminar as ameaças que o Apache enfrentará no Estreito de Hormuz. Os Estados Unidos também têm opções além dos mísseis Hellfire para seu helicóptero de ataque. Mísseis Stinger, a AIM-9 Sidewinder Sidearm e Mistral também podem ser carregados no Apache conforme a missão, dando a ele algum poder de fogo ar-ar que pode ser usado caso o Irã seja tolo o suficiente para enviar qualquer uma de suas aeronaves da antiga Força Aérea contra os Estados Unidos. O Apache vem equipado com um sistema de guerra eletrônica, como bloqueadores de rádio, contramedidas infravermelhas e equipamentos de interferência. Isso torna uma ameaça mortal para ativos iranianos no Estreito de Hormuz, mesmo sem usar suas armas principais. E a situação do Irã piora ainda mais. O Apache pode carregar foguetes sem explosivos, o que, curiosamente, é uma vantagem para o helicóptero americano. Isso significa que o Apache pode lançar foguetes cuja energia cinética destrói o alvo. Pense em uma das armas que o Irã usa no Estreito de Hormuz, alvo ideal para esse foguete. Drones Shahed estão decolando todos os dias, e com esse tipo de foguete, o Apache pode potencialmente derrubar esses drones sem gastar material explosivo caro. Em teoria, tudo o que o foguete precisa fazer é atingir seu alvo, e a energia cinética faz todo o resto. O Apache também é conhecido por voar rente ao solo, o que significa que ele pode voar baixo, próximo ao chão ou ao nível do mar sempre que necessário. Então, se os Estados Unidos precisam de um helicóptero que possa chegar quase cara a cara com os barcos rápidos que o Irã tem enviado para o Estreito de Hormuz, eles acabaram de se dar a opção perfeita. Vamos falar desses barcos rápidos um instante. Apesar de haver várias razões para o Apache ir ao Estreito de Hormuz, que explicaremos em breve, enfrentar os barcos rápidos iranianos é essencial. Segundo o Wall Street Journal, em 19 de março, o uso de helicópteros Apache marca o começo de uma nova campanha para reabrir o Estreito de Hormuz, após o Irã ter conseguido, em grande parte, bloquear a passagem marítima na esteira da Operação Fúria Épica. A operação intensificada faz parte do plano em várias etapas do Pentágono para reduzir o risco representado pelos barcos armados iranianos, minas e mísseis de cruzeiro, que desde o início de março interrompem o tráfego de navios na passagem.
Se o risco diminuir, os Estados Unidos poderiam enviar navios de guerra pelo estreito e, mais adiante, escoltar embarcações para entrar e sair do Golfo Pérsico, segundo o portal. E são justamente os barcos armados mencionados pelo jornal que estão entre os alvos mais importantes nos quais os Apaches americanos se concentram. Por quê? Basta analisar como o Irã utiliza esses barcos e os problemas que eles e outros recursos iranianos causam no Estreito de Hormuz. Em 13 de março, o The Times explicou como funcionam as táticas navais do Irã e por que são eficazes no Estreito de Hormuz. O Irã não segue as regras tradicionais da guerra naval. Sim, o Irã tem ou tinha navios de guerra. Os Estados Unidos têm conseguido remover navios maiores da equação, pois, segundo relatos, afundaram cerca de 60 embarcações navais do Irã até meados de março. Os barcos rápidos, e não os navios de guerra do Irã, são o principal pilar do seu poder naval, como vemos no Estreito de Hormuz. Esses barcos, que são pouco mais do que lanchas rápidas carregadas de explosivos ou armadas com armas, não vão fazer muito contra os navios de guerra americanos, mas eles não foram projetados para atingir esse tipo de embarcação. O que os barcos rápidos podem fazer muito bem é avançar em alta velocidade em direção a grandes navios de contêineres e cargueiros que tentam atravessar o Estreito de Hormuz. Quando chegam, eles liberam seu poder de fogo contra as embarcações que não têm defesa, antes de partirem rapidamente para voltar a se esconder. Esta é uma estratégia assimétrica de um país que não pode enfrentar o poder naval dos Estados Unidos, permitindo ao Irã causar rapidamente danos a navios que nem participam do conflito. O Irã pode usar esses barcos para outros fins, segundo Kevin Rowland, ex-membro da Marinha Real Britânica, ao jornal The Times. A Guarda Revolucionária Islâmica usa drones, barcos pequenos, jet skis e minas para causar grande impacto. Segundo Rowland, até um barco a remo pode lançar minas, dependendo do tipo. Não é necessário um navio de guerra especializado. Então, o que os Estados Unidos enfrentam aqui é uma marinha diferente de qualquer outra com a qual teria que lidar ao lutar contra países como a Rússia ou a China. Enquanto outros países enfrentam os Estados Unidos com navios de guerra, o Irã usa barcos rápidos para causar caos no Estreito de Hormuz. Isso é importante no contexto de navios mercantes sendo atingidos, é claro. Segundo a ABC News da Austrália, o Irã atacou ao menos 20 navios mercantes desde o início da Operação Fúria Épica em 28 de fevereiro. No nível tangível, esses são ataques que o Irã está usando para mostrar ao resto do mundo que os Estados Unidos não conseguem proteger os navios que tentam passar pelo Estreito de Hormuz, o que basicamente cria o bloqueio que mencionamos anteriormente. Esse bloqueio é o real problema, pelo menos para os Estados Unidos. O Estreito de Hormuz é uma das vias navegáveis mais importantes do mundo, ligando o Golfo Pérsico ao Mar da Arábia. Ele serve para petroleiros e navios de gás transportarem produtos do Irã, Iraque, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos para o mundo. Clientes de petróleo e gás enviam navios-tanque pelo estreito para essas nações. Isso equivale a cerca de 20% do petróleo e do gás natural liquefeito do mundo passando por essa via marítima, que no ponto mais estreito tem só 33 quilômetros ou 20,5 milhas de largura. Essa distância é pequena para barcos rápidos e drones iranianos. Discutem-se os impactos do controle iraniano do Estreito de Hormuz, que pode afetar os Estados Unidos e sua indústria de defesa, pois minerais críticos para armas modernas passam por ali. Já explicamos por que o Apache é ideal para o bloqueio do Estreito de Hormuz feito pelo Irã. Antes, um parêntese. Se gosta desse tipo de análise, inscreva-se no The Military Show. Explicamos tudo assim semanalmente. Voltando aos problemas que o Irã está causando no Estreito de Hormuz, o que estamos vendo aqui é que o Irã está usando sua ameaça assimétrica para combater a ofensiva aérea que os Estados Unidos desencadearam durante a Operação Epic Fury. O Irã não consegue enfrentar os Estados Unidos diretamente, mas pode usar barcos rápidos e drones, contra os quais navios e a maioria das aeronaves americanas não estão preparados. É aí que entra o Apache. Com os Apaches voando sobre o Estreito de Hormuz, os Estados Unidos têm uma aeronave equipada com os sensores necessários para detectar barcos rápidos se aproximando, a velocidade necessária para alcançá-los e o poder de fogo necessário para afundar esses barcos, ou até mesmo destruir os portos improvisados de onde eles são enviados para o estreito. Essa é uma resposta versátil a uma ameaça assimétrica. E os drones do Irã, outra grande ameaça no Estreito de Hormuz, também não sairiam ilesos. Sensores que detectam barcos rápidos também rastreiam drones Shahid do Irã em voo. Já dissemos que o Apache voa abaixo o bastante para neutralizar drones próximos ao solo, e tem várias opções para destruir ou explodir os Shahids. Se o Irã ainda precisava de prova de que o Apache é o helicóptero ideal para essa missão, já recebeu várias. Imagens já mostraram helicópteros Apache destruindo drones Shahid em voo.
Divulgadas pelos Emirados Árabes Unidos, outro país que opera helicópteros Apache, as imagens mostram a visão de um helicóptero Apache mirando um Shahed. Após uma rajada do canhão M230 do helicóptero, o Shahed explode. O vídeo mostra o poder de fogo rápido dos helicópteros Apache abatendo cerca de meia dúzia dos Shaheds do Irã com seus canhões automáticos. O que vemos aqui é que outros países estão usando helicópteros Apache para um dos propósitos exatos que os Estados Unidos pretendem usá-los no estreito. No entanto, você talvez já tenha uma ideia de um possível problema. Imagens divulgadas pelos Emirados Árabes Unidos foram feitas por helicópteros no país. Já no Estreito de Hormuz, a situação é diferente. Aqueles são céus iranianos para os quais os Estados Unidos estão se preparando para enviar helicópteros que não possuem capacidades furtivas. Isso não é perigoso? Seria, mas as defesas aéreas do Irã estão tão enfraquecidas que helicópteros como o Apache podem voar com pouco risco de serem atingidos por mísseis ou tiros de sistemas antiaéreos. Já falamos que os Estados Unidos criaram um ambiente aéreo controlado para operar seus Apaches. Esse ambiente existe quase desde o início da Operação Fúria Épica. Estados Unidos e Israel lançaram uma primeira ofensiva de mísseis e bombas para incapacitar toda a infraestrutura militar iraniana, incluindo bases de mísseis e defesa aérea. Em 4 de março, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmou que os Estados Unidos controlariam totalmente o espaço aéreo iraniano, sem contestação. Hegseth não especificou quando esse controle ocorreria, mas sugeriu que a maior parte da rede de defesa aérea do Irã já havia sido completamente destruída. Na terceira semana das operações Fúria Épica e Leão Rugindo, o Centro de Pesquisa e Educação Alma informou que as Forças de Defesa de Israel disseram que cerca de 85% das defesas aéreas do Irã foram desativadas. Esse tipo de sucesso abre caminho para o Apache. O helicóptero americano agora pode voar pelo Estreito de Hormuz quase sem restrições, mas ainda deve se atentar a fragmentos isolados das defesas aéreas do Irã, separados da rede principal já destruída. Esses fragmentos estão sendo eliminados por ataques aéreos de acompanhamento, o que significa que a cada dia que passa, o ambiente fica ainda mais seguro para o Apache realizar seu trabalho. Assim, o Apache pode focar nos barcos rápidos e drones iranianos no Estreito de Hormuz. Esses helicópteros de ataque podem estar preparando algo ainda mais devastador para o Irã. Para saber o que é, assista até o final do vídeo. Antes de falar sobre isso, lembre-se que dissemos no início que o AH-64 Apache não é a única aeronave que os Estados Unidos enviam ao Estreito de Hormuz. Outra aeronave, ao operar com o Apache, coloca os Estados Unidos em posição ainda melhor para tirar do Irã o controle do estreito. Essa aeronave é o A-10 Warthog. O poder de fogo dela com o Apache faz qualquer operador de lancha iraniana repensar suas ações. Com o canhão Gal-8A de 30mm, alguns comentaristas do canal já brincaram que o A-10 parece mais uma arma com um avião acoplado do que o contrário. Sabemos que esse canhão destrói facilmente drones e lanchas rápidas, além de contar com mísseis AGM-65 Maverick e munições guiadas de precisão, que os Estados Unidos podem usar para atacar alvos em terra, como locais de lançamento de mísseis e portos na costa do Estreito de Hormuz. Como o Apache, o A-10 voa baixo, permitindo identificar e destruir com precisão alvos em uma via navegável, onde operam meios civis e militares. Graças à blindagem de titânio, o A-10 resiste a disparos do solo, protegendo-o contra muitos sistemas de defesa aérea isolados do Irã citados antes. Os Estados Unidos estão combinando dois de seus ativos aéreos mais antigos em uma estratégia em camadas, viabilizada pelo controle atual do espaço aéreo iraniano. Agora, provavelmente veremos helicópteros Apache patrulhando o Estreito de Hormuz para abater drones e lanchas rápidas. Os A-10 podem fazer o mesmo e provavelmente farão isso quando necessário, mas é mais provável que eles se concentrem na linha costeira, onde podem atingir locais de lançamento de mísseis e portos. Isso representa uma ameaça aérea constante no Estreito de Hormuz, tornando as táticas assimétricas do Irã na hidrovia bem mais difíceis e arriscadas. Além disso, já falamos que os Apaches no Estreito de Hormuz podem estar planejando algo maior do que fazem atualmente. Esse algo pode ser a chegada de forças terrestres dos Estados Unidos, que muitos acham que vão ao Irã para tomar a ilha de Karg. A 11ª Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais avança rapidamente para o Oriente Médio. A unidade com 2.200 fuzileiros navais dos Estados Unidos saiu de San Diego em 18 de março, após a 31ª Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais que havia partido para o Irã, do Indo-Pacífico, uma semana antes.
Em outras palavras, os Estados Unidos estão enviando mais de 4.000 fuzileiros navais na direção do Irã, e há rumores de que eles estão em movimento, enquanto o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, considera a possibilidade de um ataque terrestre à ilha de Karg. Não vou abordar o significado desse ataque, isso fica para outro vídeo. Se esse for o plano, faz ainda mais sentido por que helicópteros Apache estão agora no Estreito de Hormuz. Basta observar os conflitos passados dos Estados Unidos no Iraque e Afeganistão para entender o motivo. Nos dois casos, os Estados Unidos usaram helicópteros Apache e aviões Vartog para apoiar as forças terrestres no início das campanhas. Essas aeronaves também podiam suprimir posições inimigas, sendo essenciais para destruir locais de lançamento de mísseis próximos à ilha de Karg, no Irã. E no Iraque, helicópteros Apache foram usados para realizar operações de ataque em profundidade contra as formações blindadas do Iraque, antes do avanço das tropas terrestres. Veremos algo parecido na ilha de Karg? Os Estados Unidos já destruíram a infraestrutura militar da ilha, deixando intactas as instalações de petróleo. E se desde o início o objetivo dos Estados Unidos fosse controlar o terminal de petróleo e outras estruturas na ilha de Karg, isolando o único território que o regime iraniano não pode se dar ao luxo de perder para manter sua viabilidade econômica em uma guerra contra os Estados Unidos, precisamos aguardar os próximos acontecimentos na ilha de Karg. Mesmo sem tropas em solo, os Apaches no Estreito de Hormuz já representam um grande desafio para o regime iraniano. Os barcos rápidos e drones usados pelo Irã para controlar essa passagem marítima agora estão sob risco, e cada disparo de um canhão automático M230 lembrará que os Estados Unidos conseguem responder a qualquer desafio imposto pelo Irã. Quanto aos A-10 sendo enviados para o Estreito, publicamos uma análise mais aprofundada sobre por que essas aeronaves são tão importantes e como os Estados Unidos estão usando elas, agora que estão no Irã. Veja este vídeo para entender por que uma aeronave chamada de obsoleta está longe disso. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever para não perder nada da nossa cobertura da Operação Epic Fury. E como sempre, obrigado por assistir.